Então, seguinte, antes da gente começar a leitura, informações básicas aí importantes sobre o livro de Atos. E aí, amor, se você tiver mais alguma coisa aí pra complementar, fica à vontade, tá? Ou quem mais tiver conteúdo aí sobre o livro de Atos antes da gente começar. Sempre que a gente for começar um livro, é legal a gente antes falar, né? Quem é o autor, por que escreveu e um panorama geral. O livro de Atos também é escrito por Lucas, que é aquele médico que foi investigar, né, o que tinha acontecido, a história de Jesus e conversar com as testemunhas. Por isso que ele é tão científico, historiador ali no livro de Lucas, né, na forma com que ele relata as coisas. E aí o livro de Atos também faz parte daquele mesmo livro. É depois quando Jesus ressuscita e fica aqui um tempo na terra, dá algumas instruções para os discípulos e para os apóstolos, e aí ele vai para o céu. E aí aqui tem alguém, né, a quem é direcionado esse livro, que é o Teófilo. Pela maneira com que o Lucas fala com ele, a impressão é de que o Teófilo ele fazia parte aí da nobreza da época, que ele chama, acho que de Excelentíssimo Teófilo, se eu não me engano, né? E existe a teoria de que, na verdade, o Teófilo seria a igreja, tá? Mas a impressão maior é de que ele seja uma pessoa de fato, que às vezes é até quem está financiando o Lucas para poder fazer essa pesquisa. E aqui é a continuação, então, da história, né? E a formação da igreja de Jesus Cristo. Ele é dividido em 6 grandes partes. Essas 6 grandes partes, ele sempre vai falar o seguinte, ele vai falar, e aí a palavra do Senhor continuava se espalhando e florescendo. E aí reparem quais são essas 6 grandes partes em que ele vai evoluindo. Primeiro começa em Jerusalém, depois para o restante da Palestina, depois para os gentios, depois para o oeste, né, que é a Ásia ali do Império Romano, depois para Europa e aí depois para Roma. Então ele vai se espalhando até então chegar a todas as nações ali da época conhecida, né? Então, conforme o que Jesus tinha profetizado, que ele vai inclusive instruir nesse sentido. Ele vai falar, primeiro continue em Jerusalém, e aí em Jerusalém eles vão receber o fogo de Deus, né, o Espírito Santo de Deus, para ficar bem claro para todos os demais judeus que Deus estava com eles, que Deus estava com os discípulos e os apóstolos de Jesus, e a partir daí o evangelho vai continuar se espalhando até chegar a todo o restante do mundo ali conhecido. Beleza? Alguma coisa a mais aí, amor, para complementar? Ou mais alguém, galera? Não, perfeito. Já resume bem. Vendo aqui que o Atos é uma ponte, né? Ele faz uma ponte entre Jesus e a comunidade cristã que estava sendo formada na época. E seu texto apresenta uma proclamação, né, da mensagem cristã no contexto judaico e gentil, né? No caso, judeus e como se fosse a gente hoje em dia, né? Nós somos os gentios, galera. E ressalta os papéis fundamentais de Pedro e Paulo na proclamação das Boas Novas. Total. Na época, em todo o mundo mediterrâneo. Ele narra uma história de uma mensagem dinâmica que alcança todos. Graças a Deus. Graças a Deus foi além ali dos judeus, né? O plano original era... Oi? Fala aí, Suelen. Não, eu tô pesquisando aqui, né, na churchjesuscristo.org, fala que através desse livro, né, ilustra como nosso Salvador, né, continua a dirigir a igreja por meio dos impulsos do Espírito e por meio daqueles que portavam as chaves do sacerdócio, né? E ele também revelava aos apóstolos que conduziam e ensinavam a igreja, né? Buscava direcionar, né? Dar direção para a igreja, né? Porque chaves aponta para como você vai, né, abrir, né, um portal, algo lá na frente. E eles dizem aqui também fala aqui, só para finalizar, os alunos aprenderão como a igreja de Jesus Cristo. Se eu estiver errada, você me corrige, tá? Eu peguei de um site aqui. Como os alunos aprenderão como a igreja de Jesus Cristo começou a se disseminar de Jerusalém até os confins da terra. Que isso fala lá em Atos 1.8. A gente vai ler hoje. Certinho, isso aí. Profecia de Jesus.
Vai profetizar e a gente vai ler toda essa história acontecendo. Então fiquem espertos aí para essas grandes 6 sessões de expansão do evangelho. Beleza? Essa galera vai sofrer muito para poder expandir o evangelho. Eles vão ser bem perseguidos, eles vão ser considerados uma seita e vai rolar muita fake news. Vão falar que eles são canibais. Por quê? Porque tem o partir do pão, né, que é o corpo de Jesus, e o sangue, né, que o vinho lá, que é o sangue de Jesus, e o pessoal, eles comem pessoas, então vai rolar muita perseguição aqui, muita fake news. Tá bom, gente? Então vamos embora. Beleza. Então beleza, promessa do Espírito Santo. Em meu primeiro livro, que é Lucas, né, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Deixa eu ligar aqui o mouse. Você já começou a ler Atos, né? Deixa eu botar aqui. Já começou a ler Atos? Comecei, isso. Atos 1, né? Tá, deixa eu só botar aqui na... Atos... Vê se o mouse tá legal aí. Uhum. Então, Atos 1. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Né? Então, ao Teófilo é esse livro, e aí ele falando, retomando tudo, o que ele escreveu em Lucas, tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então fiquem espertos, né, gente? Eles não vão sair de Jerusalém até receberem o Espírito Santo, que vai ser aí na festa de Pentecostes. Beleza, seguindo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Eles ainda não entendiam muito bem, né, como iam funcionar as coisas. Eles ainda estavam com aquela percepção de um reino terreno, né? E Jesus falou bem claramente: meu reino não é desse mundo. Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça e não cabe a vocês saber. Esse tempo aí é o fim dos tempos, né? Quando Jesus voltar na segunda vinda. Aí teria esse reino de Jesus aqui na terra. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra, que é o que a Suelen leu. Né? Então tá aqui essa profecia de Jesus. Como é que vai acontecer? De Jerusalém para a Judéia, Samaria e todos os lugares mais distantes da terra. Então aqui, ó, gente. Opa. Ó, de Jerusalém para Samaria. Não, de Jerusalém para a Judéia, para Samaria e aí para todo o restante da terra, né? Da terra conhecida ali da época, né? Que aí eles estão aqui na Judéia, né? E aí vem para todo o restante, tá? Então primeiro começa aqui na parte da Ásia do Império Romano, e depois vem para cá, para a Europa, e aí termina em Roma, ok? Aqui é a Europa hoje em dia, é o mesmo mapa, tá? Só mudou as divisões dos países e o nome dos países, mas é o mesmo mapa. Aqui, ó, aqui é a África, aqui é a Europa e aqui é o Oriente Médio. Europa, África, Oriente Médio, tá bom? Mesmo mapa. Mesmo planeta Terra. Depois de ter dito isso, foi enviado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como o viram subir. Né? Isso aí ainda a gente está por esperar.
Então, voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala no andar superior da casa, onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Então aqui está começando a ser formada a igreja. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: Irmãos, era necessário que se cumprissem as escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém e eles deram ao lugar o nome aramaico Aceldama, que significa campo de sangue. Será que existe esse lugar ainda? Vamos pesquisar na internet. Seria o terreno lá do Judas, né? Onde é que você leu essa palavra? Qual versículo? Versículo que a minha que eu tô lendo 19. Aqui é diferente. Eu tô lendo na NVI, se eu não me engano, NVT. Não, tô lendo aqui numa outra aqui. Aqui no 19 fala, você falou o quê? Aceldama, é isso? Aceldama. Tá, então tá igual, Aceldama. Veja outra coisa. Olha, aí depois foi comprado pelos principais sacerdotes. Ele existe, tá aqui, gente. Lugar, ó, até hoje. Aceldama, monastério, virou um monastério, depois foi vendido aí para os sacerdotes. Como pode, né, o pessoal comprar esse lugar aí meio amaldiçoado, né? Que o Judas comprou com o dinheiro que ele tinha ganhado e onde ele cometeu suicídio. Esse local aqui, ó, Aceldama monastério, as fotinhas dele. Monastério de Aceldama. Tá? A visão lá dele. Caramba. Tenebroso, né? Sinistro o local. Tá, então. Vamos ver aqui a continuidade. Campo de sangue. Pedro continuou. Estava escrito no livro de Salmos que sua casa fique desolada, sem ninguém morando nela. Também diz que outro ocupe seu lugar. Né? Que outra pessoa ocupe o lugar de Judas. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiverem conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia em que foi tirado de nosso meio e elevado ao céu. Então, Pedro está falando, poxa, estava escrito que outro ocupe o seu lugar, né? O lugar do traidor em Salmos 69, 25 e Salmos 109, 8. Né, que não fique sem aí o apóstolo, um dos 12, né? Já que Judas traiu Jesus e depois cometeu suicídio, que alguém o substitua. Aí Pedro dá as condições de como deveria ser essa pessoa. Devemos escolher um dentre os homens que estiverem conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia em que foi tirado do nosso meio e elevado ao céu. Então alguém que está desde o começo do ministério de Jesus. Essas são as condições que o Pedro está dando, gente. Isso é bem interessante na história, porque o Pedro está sendo racional aqui, né? Ele está buscando nas escrituras toda a confirmação para que isso aconteça. Mas ele ainda não está sendo conduzido pelo Espírito Santo, né? E o que vai acontecer? Eles vão escolher alguém e essa pessoa não vai nem mais ser citada na Bíblia. A gente vai ver agora como vai ser a escolha dessa pessoa, depois ela vai sumir, não vai mais ser citada. Só que depois Jesus vai escolher alguém, tá bom? Aí vamos deixar no ar quem é essa pessoa que Jesus escolhe. Alguém sabe? Quer falar? Querem dar o spoiler aí?
A gente deixa no ar pra que vocês... Deixa pra amanhã, não é amanhã que fala? Não, vai demorar um pouco ainda. Ele vai demorar? Ele vai ficar perseguindo por alguns capítulos e depois até ele ser convertido. Ah, Então deixa abaixo. Beleza, gente. Então, fica no ar aí. Quem é que Jesus vai escolher, né? Então, Jesus vai escolher outra pessoa. Então, o Espírito Santo, né, vai escolher outra pessoa. Não é essa forma racional. É uma forma do Espírito. na verdade eles vão tirar sorte, né? Vai fazer tipo unido unité. Eles vão tirar a sorte. Eles vão escolher 2, né? E aí, entre os 2, vão tirar a sorte para que Deus escolhesse através da sorte, né? Mas não é assim que Deus funciona. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição, para que eles continuem tendo 12 apóstolos, né? Os apóstolos, lembrando que apóstolo era um cargo que existia no Império Romano. Aprendi isso aí com o pastor Rafael, de que o imperador enviava um apóstolo para transformar aquela região no reino romano, para que quando o imperador fosse lá, ele continuasse se sentindo em casa. Aí Jesus escolhe 12 apóstolos, que são as pessoas com essa missão, né, de implantar o reino de Deus aqui na Terra, para quando Jesus voltar, né, ele encontrar a casa dele, né, aqui, já acontecendo na Terra. Então a nossa igreja é fundamentada nos 12 apóstolos. A nossa igreja é fundamentada nessas 12 pessoas que implantaram, né, a fundação aqui do reino de Jesus Cristo na Terra. Tá? Então, indicaram 2 homens. José, chamado Barsabás, e conhecido também como Justo, e Matias. Qual dos 2 você acham que vai ser escolhido? Quem souber a resposta, não responda. Quem não souber, chute. Vai ser o José, com o apelido de Barsabás, ou o Matias? Quem vocês acham que vai ser o escolhido? Vai ser o Matias. Eu sei, mas não vou falar. Você sabe? A Mari já falou. Já falou? Bah, Mari, pô, brincadeira. Beleza, vamos ver aqui então. Em seguida oraram: Senhor, tu conheces cada coração. Eles estavam bem sinceros aqui, eles queriam ter, né, que a profecia fosse cumprida, e eles estavam então andando com ela, né, mas não é assim que o Espírito Santo funciona. Mostra-nos qual destes homens escolheste como apóstolo para substituir Judas neste ministério, pois ele se desviou e foi para o seu devido lugar. Então lançaram a sorte, e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. Aí então, ó, NVT. Opa, perdão, gente. NVT, que é a versão aqui que a gente leu, tá? É isso, então escolheram Matias, né? Primeiro colocaram esses critérios que o Pedro tinha pensado, para que fosse alguém que tivesse desde o começo do ministério, e depois lançaram a sorte. E aí o Matias vai sumir, depois ele não vai nem mais ser citado, né, gente? Então, vocês veem que o que o homem escolhe não é o que Deus escolhe, né? E Deus age de uma maneira diferente. Então vamos orar para que a gente seja escolhido por Deus. E é isso. Esse foi o primeiro capítulo aí de Atos. Alguma dúvida? Algum ponto? Algum destaque? Dá vontade de continuar lendo, né? Eu também acho que a gente deveria continuar. 6h30, tá cedão. Não. É importante a gente orar também. Cada um tem seu tempo de oração. Mas dá vontade de ler infinito, né? É verdade. Com certeza. Demorar muito pra gente terminar de ler a Bíblia, né? Um capítulo por dia, mas tudo bem.